gente, desculpa. Então, hoje um dos focos do grupo é fazer a leitura desses trabalhos em andamentos, né? Então, e a nossa ideia é contribuir para essa produção acadêmica, né? No sentido para essas pessoas serem aprovadas nos programas de pós-graduação, no caso das pesquisas, ou serem aceitas nas revistas que elas têm intenção. O grupo hoje atende pessoas tanto do Brasil quanto no contexto internacional. Então, se vocês entrarem lá no nosso Instagram, vocês verão a programação desses debates. A programação está muito legal, inclusive. No primeiro semestre, para vocês terem noção, a gente discutiu a questão territorial da Antártica. Foi um dos temas debatidos. Então, recomendo vocês acompanharem. E a outra frente do DEJUS são essas oficinas de formação, que a gente faz desde 2022 em parceria com a TID Setúbal. A primeira oficina foi voltada por questões de democracia e governo da maioria, pensar maioria, minoria, pensar em um vocabulário comum para esse debate democrático. O ano passado a gente já pensou num contexto de resistências, né? Como que esses movimentos sociais continuariam num governo progressista, né? No sentido em que esses movimentos continuaram atuando, se transformaram e agora a gente teria um novo desafio. E agora, para o ano de 2024, a gente está focando na agenda das eleições. Então, essa é a primeira mesa, né? Nós teremos outras focadas em segurança alimentar, orçamento, participação e a última fazendo um balanço das eleições municipais em São Paulo. Qual que é o nosso foco? Pensar essas eleições num contexto em que São Paulo é uma cidade global, que ela tem uma importância como referência e que a gente está nesse contexto de mudanças climáticas que estão afetando a população de forma muito direta. Então, o compromisso do DEJUS sempre é com agendas focadas em questões antirracistas, igualitárias. Então, isso vai ser passado no debate de todas essas mesas e a gente espera que, se de alguma forma a gente conseguir contribuir, nem que seja um pouco, para esse debate progressista nas eleições, que isso aconteça. Então, para essa primeira mesa, a gente vai debater a questão da habitação, nesse contexto das mudanças climáticas, pensando que São Paulo é uma cidade extremamente desigual, e a gente pensar em habitação é pensar em moradias que sejam, ao mesmo tempo, acessíveis e sejam sustentáveis, né? E quem são as pessoas que são mais afetadas por essas mudanças climáticas. Então, isso é muito importante, né? Então, para essa primeira mesa, a gente vai ter... Eu vou aqui fazer uma colinha. Só um minuto, gente. A gente vai ter a Débora Freitas, que hoje trabalha na CNN. Ela tem CBN, desculpa, CBN. Ela tem quase 20 anos de experiência como jornalista. Em 2021, retornou à Rádio CBN como âncora do CBN São Paulo. Programa que trata das questões que envolvem a maior cidade do país. No período anterior em que esteve na emissora, entre 2010 e 2019, foi repórter e participou de coberturas nacionais e internacionais de destaque, como eleições presidenciais e Assembleia Geral da ONU. Também já atuou nas redações da CNN Brasil e do SBT. É mestre em governança global e formulação de políticas internacionais pela PUC-SP e especialista em mídias, informação e cultura pela USP. Ou seja, uma pessoa que sabe muito sobre eleições e sabe muito sobre São Paulo. Muito obrigada, Débora. Desculpa. Essa oficina em especial é uma parceria, esse núcleo de formação do DEJUS com o NDAC. O Marcos está aqui representando o grupo, tá? Pronto? Não? Tem que ligar? Aqui, pronto. Obrigada, gente. Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Você quer chamar os demais convidados? Quer que eu chame? Muito bem.
Antes da gente começar, só queria dizer uma coisa. Nesses quase 20 anos de profissão no jornalismo, as questões climáticas e cobrindo eleições, as questões climáticas, elas sequer aparecem nas discussões. Esse ano, talvez, a gente tenha uma mudança pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul, embora a cidade já venha sendo afetada há muitos anos, né, pelas mudanças climáticas, mas talvez haja uma conscientização maior e talvez uma cobrança um pouco mais intensa, porque a gente teve um exemplo muito trágico, muito próximo. Então, espero que essa discussão ganhe força. Então, vamos lá. Os nossos convidados aqui, deixa eu colocar meus óculos. Laura Valente, pesquisadora colaboradora no Centro de Síntese Cidades Globais, do IEA USP, também do Centro de Estudos Infraestrutura e Soluções Ambientais da FGV CEISA, com pós-doutorado em Infraestrutura Urbana, Verde e Azul pela FGV e a ESP, atua como consultora desde 2012, arquiteta urbanista, com mestrado e doutorado pela USP em Políticas Públicas e Gestão para a Sustentabilidade, além de mestrado em Mudanças Ambientais pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. É editora, autora e coautora de capítulos, livros e artigos sobre questões relacionadas ao clima, cidades, mudanças climáticas desde 1998, tendo atuado em diferentes instâncias de governo. Também foi diretora para ALEC e CLEI, acho que é isso, Governos Locais pela Sustentabilidade, entre 2002 e 2011. Por favor, seja bem-vinda. Prazer ter você aqui conosco. Quem também vai participar dessa mesa é Nabil Bonduque, arquiteto, urbanista, professor titular de planejamento urbano da FAUSP, foi professor visitante da Universidade da Califórnia, Berkeley. Em São Paulo, foi superintendente de habitação popular na gestão de Luiz Erundina, relator do Plano Diretor Estratégico de 2002 e 2014, secretário de Cultura 2015 e 2016, vereador 2001 a 2004, 2013 e 2016. Também foi secretário de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente. Por gentileza, Nabil, seja bem-vindo. Muito obrigada a vocês pela participação. Então, só para explicar um pouquinho como é que vai ser a nossa dinâmica, a Laura e a Nabil vão fazer uma apresentação de 20, 30 minutos. Depois a gente pode começar um debate, uma conversa em que vocês podem e devem participar. Combinado? Podemos começar por você, Laura? É um botão grande. Esse aqui, ó. Isso. Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui, né, na CEBRAP e dividindo a mesa com pessoas tão bacanas. Nem sei se fala mais bacana hoje em dia, né? Fala. E eu vou falar para vocês um pouco sobre a questão climática. É muito complexa, tem muitos desdobramentos. Eu vou tentar sintetizar, porque a ideia é dar o contexto para vocês do que está acontecendo e por que está afetando as cidades, por que as cidades têm que estar preocupadas com esse tema, né? Eu tenho uma experiência prática com essas políticas públicas de clima, porque eu participei das COPs de 98 até 2016, até a conferência em Paris, né, e depois. E eu acho que isso, eu poder compartilhar com vocês é muito legal, para mim também, porque não é uma coisa que academicamente se explora ou até se valoriza tanto, né, Nabil? Na verdade, na academia a gente tem que publicar, e como eu entrei tardiamente na academia, eu tomei um choque de realidade, que a minha experiência prática não era assim tão interessante do ponto de vista de publicação. Mas eu acho que isso está mudando, né? Está mudando um pouco, eu noto, e eu espero contribuir aí, né, tanto para o cabedal de conhecimento aqui da CEBRAP, quanto interessar vocês no assunto, né? Não sei quanto vocês conhecem esse assunto, tá? Eu vou ficar com o pescoço duro aqui de ficar virando, mas eu espero que dê para... Não, obrigada. Esse aqui, ó, aparelhinho para mudar o slide, não? Tem que só falar. É aqui no computador. Então, você vai me dar uma força. Bom, o que eu
pretendo aqui apresentar para vocês, as pessoas vão estar vendo esse slide, né, na gravação, e não a mim, né? Não vai ter. Tá. Então, eu vou dar um panorama um pouco para vocês dos antecedentes da questão climática do ponto de vista global, né, da ciência, da política, falar um pouco dos desafios da nossa era, explicar como é o metabolismo urbano, né, por que é importante a gente considerar isso, passar um pouco por cima, sim, da questão da nova agenda urbana e dos objetivos do desenvolvimento sustentável, até porque não é exatamente o assunto aqui, né, mas com certeza é transversal, claro, e falar um pouco sobre as soluções nesse tema, né, que as cidades estão apresentando sobre esse assunto, como os impactos estão afetando, como as cidades contribuem para o problema, e o que algumas cidades vêm fazendo, né? Quando eu comecei a trabalhar com esse assunto, era pregar no deserto. Não se falava fora da academia e fora do governo federal, do Itamaraty especificamente, não se falava sobre esse assunto, muito menos sobre cidade, né? Você está falando, de quando isso? Exatamente que época, período? Olha, vou dizer, quando eu comecei no ICLEI, em 2002. Uhum. A gente fez uma campanha chamada Cidades pela Proteção do Clima. Eu era diretora para América Latina e Caribe do escritório aqui de na verdade era no Rio. E era super estranho, porque as cidades não tinham a menor noção do que significava aquilo. E a gente participava das COPs como parte da delegação, porque o governo brasileiro era um dos únicos, se não o único, que permitia algumas pessoas de ONGs específicas, da academia, de participar como membro, né, da delegação. Só que a gente tinha que fazer um acordo de não falar nada, né? Era muito bacana. Então, assim, eu me sinto privilegiada no sentido de ter participado muito de perto como observador e da evolução desse tema, né? Então é isso. Vamos lá, por favor. Bom, a primeira coisa que eu acho importante a gente lembrar sempre é que a Terra é um sistema fechado. A gente pode dizer que sim, porque os nossos recursos do planeta são finitos, não tem para onde ir, por mais que tenham uns birutas que queiram ir para Marte, a gente carregar as brasinhas do inferno para Marte não vai ajudar ninguém, né? Mais fácil era se concentrar para melhorar o que a gente tem aqui, né? E a população humana atingiu, na verdade, já quase 8 bilhões, né? E sendo que o maior crescimento daqui para frente também vai acontecer em países em desenvolvimento, na África e na Ásia, né? Na América Latina não, está estabilizado. A maior parte das pessoas está vivendo em cidades, hoje mais da metade vivem em cidade, e nós estamos numa condição de urgência climática. Por que urgência? Porque não dá para esperar, já tinha que ter começado ontem, e a gente continua sentado em cima da mão esperando para ver o que vai acontecer, né? Então, tem um conceito interessante, não sei se já devem ter ouvido falar, sobre o antropoceno, né? Que é a era da influência da humanidade no sistema global, né? Então, a humanidade é comparada a uma força da natureza porque afeta o planeta numa escala sem precedentes, né, hoje em dia. Então, a gente tem alguns desafios para enfrentar. Pode ir clicando, por favor, que vai aparecendo. Primeiro, consumo crescente de energia com base em combustíveis fósseis. O aquecimento global. O crescimento populacional e principalmente em cidades, né? Então, existe uma urbanização descontrolada acontecendo cada vez mais em lugares onde deveria haver algum tipo de preocupação de planejar e se prevenir. Nós estamos vendo também uma degradação acelerada dos recursos naturais. Alguns dizem que o problema da perda de biodiversidade chega a ser mais grave do que das mudanças climáticas, mas são crises gêmeas, né, a gente pode dizer. E com isso tem poluição dos oceanos por plástico, que está uma loucura. Essa é a década, se não me engano, onde estabelecem os calendários, assim. Nós estamos, acho que, na década dos oceanos, né, se bem me lembro. Água doce
Em muitos lugares já não tem, a gente está ameaçada, não quer dizer que vai acabar em todo lugar, a gente nem, na verdade, não sabe, né? Mas o problema é de distribuição mesmo, né? E, por último, mas não menos importante, essa desigualdade acentuada que vem se agravando, né? Então, o contexto onde a gente vai falar sobre mudança climática inclui o IPCC, talvez você já tenha ouvido falar, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é o corpo científico, vamos dizer assim, formado por cientistas do mundo todo, em teoria independentes, mas são indicados pelos governos. E essas pessoas fazem, para quem está familiarizado com a academia, né, eles fazem uma grande revisão de literatura. Eles levantam tudo o que está acontecendo, o que está sendo pesquisado nesse período aí, que são, sei lá, 3, 4 anos, e produzem um grande relatório dividido em 3 grupos de trabalho sobre a ciência do clima, a adaptação e vulnerabilidade, e o terceiro de mitigação, que é como a gente vai resolver o problema, né? E isso é feito de modo a poder subsidiar os líderes mundiais, né, para adotarem políticas públicas para enfrentar esse problema. Ops. Bom, e dentro disso tudo é importante entender, primeiro, é saber o que as coisas querem dizer, né? Essa área de clima tem uma característica de ter, assim, muitas siglas, muitos acrônimos, abreviaturas, e muitos termos, muitos conceitos de várias áreas. Então, às vezes a gente fica com um pouco de dificuldade de transmitir algumas coisas sem recorrer a essas abreviaturas, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a alguma coisa que eu disse aqui, que eu estou acostumada a falar, podem me interromper e perguntar, tá bom? Então, assim, o que é importante a gente saber, mudanças climáticas, esse era o grande argumento dos negacionistas, acontece desde que existe o planeta, bilhões de anos. Só que o que eles não gostam de dizer é que o que vem acontecendo nas últimas décadas, mais ou menos umas 15, 20 décadas, está acontecendo numa velocidade, numa escala sem precedentes. Então, depois da Revolução Industrial, o que aconteceu? A gente começou a consumir mais combustível fóssil para alimentar o nosso estilo de vida, né, como seres humanos, e isso implicou jogar esses gases de efeito estufa na atmosfera, criando esse efeito estufa que não é natural, a gente fala antrópico, né, no sentido de que é causado pelo ser humano, pelas atividades humanas, né? Então, existe, assim, depois de muitos estudos, tem toda uma história muito interessante sobre a pesquisa nesse tema de mudanças climáticas, da relação entre esses gases de efeito estufa e o aquecimento global. Porque o aquecimento, na verdade, quando a gente fala de aquecimento global, não é que vai ficar mais quente aqui, ou mais quente ali, ou mais quente como um todo. Na verdade, em relação ao sistema climático global, vai haver um aumento, está havendo já, né, um aumento da temperatura média. A temperatura média da Terra é mais ou menos 15 graus, agora está um pouquinho mais, aumentou já 1,1 graus centígrados. Por que isso é importante? Só para vocês terem uma ideia, entre uma era glacial e uma interglacial, tem mais ou menos uma diferença de 6 graus centígrados. Então, existe aí um teto onde a gente possa se sentir ainda seguro de que a Terra vai continuar com esse sistema favorável, né, à vida, né, como a gente conhece. E essas emissões
esse dado é de 2018, mas, na verdade, ele não tem variado muito, né? Deu uma caída, deu uma mudada nessa equação, porque as medições são anuais, e é por emissão, é pela produção do gás de efeito estufa, não pelo acúmulo e a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera. Volta um pouquinho, por favor. A maior parte das emissões, isso é muito importante a gente ter em mente, vem do setor de energia. É uso e geração de energia em vários aspectos, tem vários subsetores, mas os setores que são usados como referência pelo IPCC e pela Convenção do Clima para falar da quantidade e nortear as políticas, quanto que tem que diminuir de emissão, enfim, toda essa contabilização das emissões está baseada mais ou menos nesses 5 setores, né? E tem vários subsetores, obviamente. Então, o que tem de destaque? O último relatório importante foi esse que são 3, né? São 3 catataus, assim. O primeiro do primeiro grupo e do segundo grupo foram editados em 22, e o último, no finzinho de 22 para 23, eles ainda produzem um relatório síntese. E o que assim, você pode... Eles sempre colocam, né, quais os pontos-chave para a gente considerar. Bom, primeiro que os impactos climáticos estão acontecendo e estão sendo generalizados, e a tendência é que vai subir mais a temperatura média global. O que se acreditava que ia acontecer num prazo mais estendido, sei lá, 200 anos, não, já está acontecendo em questão de décadas, né? A gente sabe que a década passada, os últimos 10 anos, foram os anos mais quentes de que se tem registro, né? Esses riscos vão aumentar e vão gerar impactos que vão ser irreversíveis, e alguns já são irreversíveis, né? Do ponto de vista humano, das sociedades humanas, a desigualdade, os conflitos, acho que aqui o pessoal que está aqui sabe isso de trás para frente muito melhor do que eu, com certeza, né? E a outra coisa que é interessante até para o ponto de vista de cidade é que muitas das soluções para os problemas piores já existem. Muitas vezes eles estão em prática, mas não tem essa conexão e não tem a escala necessária, né? Para resolver também o agravamento em função dos impactos das mudanças climáticas. E alguns deles já são tão severos que já nem adianta mais pensar em adaptação, né? A gente vai ter que realmente repensar o modo de vida que a gente tem. Laura, só para contribuir aqui, um dado que circulou bastante pela imprensa essa semana, que é um estudo que a CETESB fez, e, enfim, estava só na academia, né? Daí o pessoal lá da Associação dos Pesquisadores Científicos resolveu divulgar. Então, a expectativa é que o estado de São Paulo, aqui para trazer para o nosso quintal, para onde a gente está, pode ficar até 6 graus mais quente até 2050. É daqui a pouco. A gente vai viver isso, ou não, né? Não sei nem se a gente vai conseguir chegar. Ondas de calor que passam dos 150 dias. 5 meses do ano. A gente já teve, né? O ano passado, para quem se lembra, os 2 últimos anos foram terríveis, né? E não tem assim uma visão, vamos dizer assim, otimista de reversão desse quadro. Não é possível ter. A gente vai ter realmente que se adaptar, né? Engolir em seco e se adaptar, né? Então, outra coisa que é importante como desafio, porque eu estou falando do ponto de vista global, mas eu vou chegar um pouco mais perto aqui daqui a pouco, né? Que é o crescimento demográfico, né? A gente tem um crescimento demográfico que a Terra não está comportando, não apenas em função das mudanças climáticas, mas e do consumo de recursos naturais, mas também do ponto de vista de absorção dos nossos resíduos, né? A natureza não está conseguindo se regenerar com os nossos resíduos, que incluem os gases de efeito estufa, né? E outra coisa que eu ia falar que era importante, esse aquecimento global, ele é adicional ao que já acontece naturalmente. Então, são causas antropogênicas que a gente fala, e eles são medidos em função das anomalias climáticas. Então,
É uma equação meio complicada, mas é importante saber o seguinte: existe lá um nível de sobe e desce de temperatura, e existe uma temperatura adicional, um aumento de temperatura adicional, que é causado por esse acúmulo de gases de efeito estufa lançados na atmosfera pelas nossas atividades. Então, nós temos aí quase 8 bilhões de pessoas, né, das quais 1 bilhão nos países ricos, 2 bilhões que estão em processo de melhorar de vida do ponto de vista de consumo, tá, que eu estou falando. 3 bilhões de pobres que precisam melhorar de vida e 3 bilhões de pessoas a mais até 2050, que é o que vai acontecer. Então, por que é importante isso? Porque, no fundo, tudo está relacionado ao consumo. Tudo está relacionado ao consumo. O que é muito injusto, eu acho que é o principal aspecto da injustiça climática, né, é que o consumo que gera esse problema todo é de riqueza, não é um consumo que vem da subsistência ou mesmo da pobreza. As pessoas que realmente causam as mudanças climáticas, de certa maneira, são as pessoas que consomem mais, e sem precisar, em muitos casos, né, que a gente sabe. Então, a gente tem hoje mais de 55% da população terrestre vivendo em cidades, e até 2050 essa população deve atingir quase 70%. Né? Então, os sistemas urbanos, que são sistemas vivos, e o Nabil sabe melhor do que eu, são muito complexos, e é por aí que a gente tem que resolver a equação, porque você pode falar, nós temos um grande desmatamento, que é o que causa, né, a maior parte das emissões no Brasil. Só que por que tem esse desmatamento? Né? Consumo da gente que mora em cidade. Não é o ribeirinho que consome a floresta. Quem consome a floresta somos nós, com madeira para construção, com conversão de terra para agricultura, para alimentar as pessoas que moram em cidades. Então, a gente tem que entender que a gente é a parte mais importante nessa equação, né? Individualmente, eu não digo, porque é muito difícil você atribuir isso, essa conta aos indivíduos. Tem que haver uma ação institucional, uma ação coletiva para que as coisas mudem, né? E também a outra coisa que é muito importante é que essa crise climática ela não vem sozinha, e ela se associa a perda de biodiversidade, e elas se retroalimentam, né? Então, elas são conectadas e uma influencia a outra. A gente está na beira de estão dizendo que a gente está na beira de uma extinção em massa, tem havido uma perda absurda de espécies, né? E isso não é bom para ninguém. Então, alguns cientistas discutem que é mais importante a gente considerar a perda de biodiversidade como a prioridade a ser resolvida do que as mudanças climáticas, mas não dá para separar, elas são muito conectadas, né? E a outra importante, que é a mudança do uso do solo, convertida e que se degrada num nível muito grande e muito rápido. Então, não só o solo ele se degrada, como ele deixa de contribuir para absorver o carbono. Então, as coisas são muito ligadas, né? Pode passar, por favor. E como é que as sociedades humanas estão respondendo a isso, né? Internacionalmente, porque é um problema global. O marco principal é a Convenção do Clima, que foi adotada em 92, na Rio 92, na Conferência de Meio Ambiente, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, em junho de 92, mas que foi adotada, entrou em vigor em 94. E aí, através dessas discussões dos líderes mundiais, com o subsídio do IPCC, né, que converte esse conhecimento todo de base científica para que eles possam tomar decisões, que essas pessoas se reúnem anualmente desde 95, nas COPs, que são as conferências das partes. A gente vai ter uma 30ª aqui no Brasil, ano que vem, e é nessas reuniões que os líderes tomam decisões. Agora, não é que tudo isso é feito
durante essa reunião. Esses documentos, esses estudos, todos são produzidos ao longo dos anos, eles são discutidos pela comunidade científica em 2 grandes encontros que tem preparatórios antes da COP. No final, a COP é só para os caras olharem e baterem o martelo, né? E a mais importante, que tem hoje como referência, vocês devem ter ouvido falar, não adianta nem eu ir buscar as coisas de 30 anos atrás, então eu já vou trazer para o Acordo de Paris, que foi adotado em 2015, foi apresentado, os governos todos também passaram uns 2, 3 anos lá se preparando, até mais, se não me engano, e eles fizeram propostas de como eles iam reduzir as suas próprias emissões para contribuir com esse esforço mundial de evitar, né, o caos que seria se a gente não fizesse nada, né? São compromissos voluntários dos países ricos, como dos países em desenvolvimento, que não contribuíram para o problema. Então, existe uma desigualdade, que é reconhecida na Convenção, na verdade, que as pessoas que menos contribuíram para o problema é que estão pagando a conta, de certa maneira, né? Porque são as que mais sofrem os impactos. Não é bem assim, mas é assim também, né? Então, os países apresentavam essas contribuições pretendidas, determinadas nacionalmente, com metas lá de redução, enfim, e as ações que esses países iam tomar para chegar nessas reduções, né? Agora, mesmo se todos os países cumprissem as primeiras metas deles, que eram a partir de 2020, mesmo se todos eles cumprissem rigorosamente essas metas de redução, ainda assim não ia se atingir esse objetivo desse aumento de temperatura não ultrapassar 2 graus centígrados até 2050, se não me engano. Então, a gente já está devendo no cheque especial faz tempo. E muito mais os países que emitem mais por causa das emissões do setor de energia, né, do que por conta de desmatamento. Não estou minimizando a questão do desmatamento. Estou só querendo fazer aí a relação com responsabilidades comuns, porém diferenciadas, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês algumas das soluções que têm se encontrado nas cidades. Depois a gente pode, assim, mais informalmente, falar dessa experiência com cidades, porque eu meio que tive que pular, que eu fiquei com medo de não dar tempo, né? E uma das soluções que ganhou bastante espaço foi essa da infraestrutura verde-azul. Por quê? Porque são soluções que eles chamam sem arrependimento. O sentido dessa expressão é que, se você implementar essas medidas, você vai ter benefícios independentemente de eles resolverem ou não o problema do clima. Se você apresentasse isso num contexto onde não houvesse mudança climática, ia ser bom de qualquer jeito. Então, é esse o conceito de no regret, né, que é sem arrependimento. E tem muito a ver com essas soluções baseadas na natureza. Pode passar, por favor. Então, várias cidades do mundo estão apresentando em diferentes níveis soluções que são interessantes, né? Por exemplo, esses jardins aí na Singapura são maravilhosos e tem todo um funcionamento como chama, áreas úmidas para filtrar, é muito bacana. Agora, Singapura é uma cidade-estado rica, mas também é uma coisa que eu quero lembrar, até 1950, Singapura era paupérrima. Você vê fotos da cidade naquele período, era assim, como é que eles conseguiram, né, em tão pouco tempo, menos de 100 anos, estão onde estão já há algum tempo, né? Educação, gente, basicamente é isso. E tem, por exemplo, o caso lá de Medellín, com esse Metrocable, que eles fizeram todo um trabalho de terraçamento, que também é meio controverso, né? Essa questão de áreas verdes e gentrificação, tem todo aí um ramo de pesquisa que discute os benefícios da conversão para o verde em termos de populações, quem é favorecido e quem não é, né? Pode passar, por favor. Então, aqui a gente tem também parques urbanos, por exemplo,
o High Line, que era um trilho de trem lá em cima, era uma pista de trem que eles converteram, estava abandonada, eles transformaram em jardins, é uma área super querida, né, em Nova York, virou uma referência, mas também houve essa questão, né, da gentrificação, porque lá era uma área que, alguns pedaços onde ela atravessava não eram bairros nobres, né, e agora está cheio de prédio alto, vi umas fotos, uma coisa assim, virou como chama aquilo? Um showroom de arquiteto, né? Só tem prédião, assim. E você tem aqui o caso de Curitiba, a Rua das Flores, que foi um perrengue para conseguirem fazer. Eu lembro dessas discussões de tornar essa área pedestrianizada, né? Ninguém queria, principalmente os comerciantes ali daquele pedaço, que diziam que sem haver uma maneira de chegar de carro lá, ninguém ia querer. E no fim foi o contrário, né? Pode passar, por favor. E aqui em São Paulo você tem tido, assim, recentemente, algumas soluções que vêm sendo aplicadas pontualmente, que são boas, são positivas, né? Mas tem que se ir além disso, né? Tem que haver mudanças sistêmicas, não só estruturais, não só pontuais, para contar nota nas redes internacionais, que é o que acontece, né? Outra coisa que é super importante também é como você trata os resíduos. Soluções que sejam na escala micro mesmo, de bairro, de cidades, distritos, não necessariamente abranjam o território urbano inteiro, né, da cidade, contribuem. Eu sou de uma escola, vamos dizer assim, que acredito que somando muitas coisas pequenas você tem um efeito positivo maior, né? E se você não fizer nada, não acontece, não vai haver mudança, né? Claro que tem que haver quem se ocupe de uma mudança estrutural, mas a gente pode e deve, né, implementar coisas que tenham um impacto no nosso dia a dia, né? Então são essas composteiras que são públicas, né? Ali do bairro, as pessoas levam os resíduos orgânicos lá e depois são transformados em composto, que não sei no caso de Lisboa, mas, por exemplo, em Florianópolis, eles têm todo um trabalho para fazer compostagem que eles devolvem para as pessoas que fazem essa coleta de resíduo orgânico para eles plantarem mais, devolvem como composto, tem assim, circular mesmo, tem um ganho muito interessante para toda a cidade, independentemente de contribuir ou não para reduzir emissões, né? E aqui tem umas fotos de uns parques. Agora, por que eu quis mostrar? Vocês podem ver, né? Ali em cima é um parque que é um manguezal, vamos dizer assim, né? Outros lugares são ali no meio tem um teto verde, uma área num prédio que é coberto, tem arborização urbana, tem pisos drenantes ali. Então, existe assim, uma gama de soluções de infraestrutura verde-azul que, somadas, se elas forem de alguma maneira conectadas, dependendo da solução, elas têm um impacto maior, né? Combinado, vamos dizer assim. Pode passar, por favor. Então, eu gosto muito do caso de Florianópolis, por várias razões. Uma, por exemplo, vocês não vão nem me perguntar por quê, mas tem as hortinhas que são elevadas para os velhinhos não precisarem abaixar. Então, é muito bacana, que tem toda uma preocupação, né? Tem as hortas de plantas medicinais, tem as hortas de verduras, legumes, e virou um ponto onde as pessoas se encontram para conversar, virou assim, essas hortas comunitárias são um ponto de encontro para as pessoas que normalmente ficavam em casa, ou por idade, ou por alguma dificuldade de locomoção, enfim, tem vários benefícios, né? É isso. Quis fechar com essas hortas, porque eu estou encantada com a ideia. Tem um caso muito bom aqui em São Paulo, né? Que é o Ligue os Pontos, é um programa, se não me engano, de 2014, que deu muito certo. É maravilhoso esse programa, né? Mas é uma coisa que não tem uma escala de cidades que dê para fazer no Brasil inteiro, né? Mas existem muitas soluções, basta procurar que a gente acha. Então,
É isso. Obrigada aí pela atenção de vocês. Não sei se eu passei do ponto. Não, deu certinho, deu certinho. Ó, 1 minutinho ainda sobrou. Meia hora? Falou 29 minutos, tá perfeito. Obrigada, Laura. Daqui a pouco a gente vai debater esses pontos que você trouxe. Tá. Nabil, por favor. Olá. Esse aqui? Alô? Alô? Alô, alô. Eu vou falar de pé, gente, porque mania. Estou acostumado, mania de professor. E eu prefiro. Bom, primeiro, boa noite. Acho que é boa noite já, né, para todas e todos. Prazer estar aqui com Débora, Laura, Mônica. Prazer encontrá-la. Né? Bom, dizer o seguinte, eu foquei mais, né, no nosso tema, né, específico, né, do desafio da habitação em São Paulo. Mas, aproveitando para fazer o link aqui com a Laura, eu acho que é importante, eu vou centrar mais na discussão de habitação em estrito senso. Mas eu acho que é fundamental a gente fazer esse link sobre a questão de mudança climática e a questão de desigualdade. Na verdade, assim, os dois grandes desafios da cidade do Brasil hoje é enfrentar a questão da crise climática, eu não falo mais de mudança climática, acho que é a crise climática e a desigualdade. Né? São os dois grandes focos, são dois focos que nós trabalhamos muito no Plano Diretor de São Paulo, e eu trabalhei muito na questão climática e na questão das cidades sustentáveis no período que eu tive no Ministério do Meio Ambiente, quando nós montamos uma agenda das cidades sustentáveis, que envolvia todos esses temas que foram tratados aqui, mais alguns, a questão da mobilidade, que é fundamental, né, porque está diretamente ligada à questão da energia, a questão da construção sustentáveis, né, a questão de resíduos, né, que na época, inclusive, a implementação da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, ela era uma questão fundamental. Bom, em suma, eu queria dizer assim, para sintetizar um pouco, nós temos duas questões fundamentais na questão da crise climática. Uma é a questão de mitigação, ou seja, buscar reduzir esse processo de transformação, de mudança, né, que a Laura colocou aqui, que é gravíssimo, e o outro que é de adaptação, né? Ou seja, por um lado, nós temos que evitar que esse processo continue, para isso nós temos que parar de desmatar, seja na Amazônia, seja nas áreas verdes das cidades, nós temos que parar de emitir gases de efeito estufa, significa repensar, portanto, todo o consumo, né? E mais do que consumo, pensar determinados tipos de consumo e determinados modos de vida, né? Então, por exemplo, na questão de resíduos, nós temos que, né, reduzir a geração de resíduos, significa mudar o consumo. Nós precisamos deixar de depositar nossos resíduos nos aterros sanitários, né? Precisamos compostar, precisamos reciclar, mas antes de reciclar, nós precisamos parar de gerar resíduos, que eu acho que é mais importante, porque isso significa mudança de modo de vida. E na questão da mobilidade, que é um outro tema absolutamente fundamental, no caso de São Paulo, 65%, mais ou menos 62%, 65% da emissão de gases de efeito estufa vem da mobilidade, né? E, portanto, se a gente não pensar mudança na mobilidade, nós não vamos enfrentar, né, esses problemas né, da mudança climática no âmbito urbano. Bom, então, como eu falei, nós temos mitigação, nós temos muita coisa para fazer na cidade de mitigação, e nós temos a questão de adaptação. Então, o tema... Alô? Então, o tema da adaptação é o tema que está mais ligado à questão da habitação. Porque as mudanças climáticas, como a Laura falou, elas vão incidir mais fortemente exatamente sobre as populações que vivem nas áreas que vão sofrer os efeitos dos eventos extremos, né? Não são apenas elas, mas elas vão sofrer mais intensamente, né? Principalmente se a gente pensar no caso de São Paulo, as pessoas que moram
em fundos de vale, né? E as pessoas que moram em áreas íngremes, áreas acidentadas, aonde os efeitos das chuvas intensas vai se verificar de maneira mais intensa. E essa população vive nesses lugares onde não deveria viver, porque são áreas de proteção permanente, são APPs, né? Essas pessoas, elas vivem ali por falta de alternativa habitacional. Então, se por um lado adaptar as cidades significa, por exemplo, adotar infraestruturas verdes, azuis verdes, como a Laura colocou, por outro lado, significa garantir condições para que as pessoas não continuem vivendo nessas áreas, o que significa não formar novas áreas de risco e resolver as áreas de risco que existem. E aí nós temos desafios enormes. Eu vou trazer aqui algumas informações, alguns dados, e vou focar realmente em São Paulo, porque, né, como a Mônica falou que o objetivo era discutir um pouco a questão eleitoral, né, nós precisamos trabalhar especificamente com o município de São Paulo. Bom, a primeira questão que nós temos, que está muito ligada ao debate hoje urbano em São Paulo, é a discussão entre adensamento e proteção. Né? Por quê? Porque se eu quero proteger, tanto do ponto de vista cultural, mas principalmente no caso específico das mudanças climáticas, a proteção ambiental, eu vou precisar comportar mais gente em menos território. Então, essa é uma questão absolutamente fundamental. Por quê? Porque se eu continuar expandindo horizontalmente as cidades, eu vou, né, não só afetar as áreas, por exemplo, de mananciais de água, como vou desmatar. Então, eu não posso, né, a região metropolitana de São Paulo não pode mais crescer horizontalmente. Por outro lado, ela precisa garantir no interior do seu espaço áreas permeáveis, né? Parques, como, por exemplo, são previstos no plano diretor de São Paulo. Não está dando? Não está pegando? É que esse está desligando, mas esse vai te captar se ele tiver ligado. Bom, tá legal. Então, nós temos que manter áreas permeáveis, o que significa reduzir as áreas que são hoje urbanizadas, quer dizer, que são impermeabilizadas. Né? Em terceiro lugar, eu vou precisar, claro, se a gente quiser enfrentar esse problema com justiça social, eu vou precisar alojar as pessoas que hoje estão em áreas impróprias e áreas que crescentemente vão ficar impróprias. Tá certo? Então, porque, né, se os eventos extremos vão ficar cada vez mais extremos, certo? Por conta das mudanças climáticas, áreas que hoje são, vamos dizer assim, admissíveis à ocupação, elas vão deixar de ser. Né? Então, né, essa é um grande desafio, e aí então nós vemos, né, o grande problema que nós temos que levar adiante, que é como resolver o problema, né, o problema das necessidades habitacionais, né, num espaço que ele não pode aumentar e, pelo contrário, deve diminuir. E aí, então, né, nós temos aqui, esse aqui é um quadro bastante, pode parecer complexo, né, mas não é tão complexo assim, das necessidades habitacionais. Né? Necessidades habitacionais nós podemos dividir em 3 situações. Né? Eu vou resumir um pouco, para quem não é muito da área da habitação, porque tem alguns conceitos que são tradicionais, como o conceito de déficit habitacional, né? Que né, numa revisão que nós temos feito desse conceito, eu chamo de déficit habitacional acumulado. Por que é acumulado? Porque é aquilo problemas habitacionais que foram gerados no passado, tá certo? E nós temos que separar aí, né, a questão do acumulado com a demanda futura. Porque nós temos uma demanda futura de habitação, que se a gente trabalhar com um horizonte de 2050, certo? 2030, não estamos tão longe, né, como eu vou mostrar aqui, nós vamos ter necessidades habitacionais crescentes. E a crise climática, ela gera necessidades crescentes de habitação, seja porque eu vou precisar, no interior da cidade, né, remover pessoas que hoje estão, né, em moradia de risco, que está ali, que hoje é um déficit acumulado, tá certo? Eu vou precisar atendê-la, como eu vou precisar atender também, né, o que a gente chama de saldo de migração. O saldo de migração significa o seguinte, significa pessoas que estão vindo para a cidade, né, e que muitas vezes estão vindo para uma outra categoria de imigração, que é
muito forte, que são os refugiados climáticos. Né? Quando a gente vê hoje, por exemplo, uma população de africanos aqui em São Paulo, né, principalmente do Senegal, do Congo, né, um pouco de Angola, mas principalmente da África subsaariana, né, isso significa, né, um processo que está acontecendo aqui, mas está acontecendo muito mais na Europa, que é a população que está sendo expulsa, né, por problemas de seca e que vão procurar, né, outros lugares para morar. Então, nós temos movimentos de população e a crise climática vai gerar movimentos de população e o movimento de população vai gerar necessidades habitacionais. Então, nós temos, por um lado, uma demanda demográfica local, que são as famílias que se formam, né? As famílias que se formam, que ela, teoricamente, ela é menor, mas ela, eu vou mostrar aqui que ela não é tão menor como poderia parecer. Por que menor? Porque nós estamos tendo uma redução do crescimento demográfico de população. Só que o crescimento demográfico de população não é equivalente ou não é correspondente à redução da demanda demográfica de moradias, por uma razão muito simples, que eu vou mostrar aqui, que é a redução do tamanho de família e novos modos de morar que estão acontecendo e que nós não podemos, quer dizer, são processos crescentes e que não vão ser, provavelmente, não vão ser alterados a curto prazo. Né? Talvez uma mudança muito mais rigorosa do ponto de vista de modo de vida pudesse mudar isso. Mas, bom, além disso, eu tenho uma outra questão, que é a qualificação do estoque existente, né? Que não é necessariamente, e não é aquele que vai gerar uma necessidade nova de habitação. Né? Porque uma coisa é, por exemplo, a população de risco, que está morando e vai precisar de uma nova moradia. Ou uma população que está num assentamento precário, numa favela, que a sua urbanização, para ser feita, vai gerar uma necessidade habitacional. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós tínhamos até recentemente cerca de 25 a 30 mil pessoas que estavam em bolsa de aluguel, que foram deslocadas por projetos, muitos deles por projetos habitacionais. Claro que teve incêndio em favela, teve despejo, mas teve também projetos, por exemplo, todo mundo muitas vezes se mostra alguns projetos de urbanização, né? Por exemplo, Paraisópolis. Paraisópolis gerou 1.500 pessoas que hoje estão morando, né, em bolsa aluguel, porque para fazer a urbanização foi necessário remover, e essa é uma necessidade de uma moradia nova. Mas aqui eu estou falando de qualificação urbana de habitação, que são os 2 milhões de pessoas que vivem hoje em assentamentos precários, que têm problemas de infraestrutura, né, problemas fundiários, né, ou problemas de adensamento excessivo na habitação, falta de banheiro, né, falta de coberturas inadequadas, falta de caixa d'água, um monte de problemas. E nós temos uma outra categoria que, no conceito tradicional de déficit habitacional, é chamado de déficit, mas eu não acho que é incorreto, que é a questão do ônus excessivo de aluguel, que são as famílias de baixa renda que gastam mais do que 30% da sua renda pagando aluguel. Isso é considerado déficit habitacional, né, na metodologia da Fundação João Pinheiro, mas, de fato, aquela moradia existe. Né? Ou ela é precária e ela, portanto, deve ser acumulado, né, habitação precária, ou, né, é uma população que tem problema de insuficiência de renda. Então, o problema não é de falta de moradia, mas de insuficiência de renda. Bom, então, se a gente for trazer isso aqui para, né, o Estado de São Paulo, aqui temos os números. Né? Quando a gente pega esse tema do debate, o desafio habitacional, esses números expressam esse desafio. Né? Nós temos aqui habitação precária no conceito da Fundação João Pinheiro, que é um conceito que eu questiono, mas de qualquer maneira, é um número relativamente pequeno desse déficit. Eu estou falando de região metropolitana de São Paulo. Por que região metropolitana? Porque nós não podemos tratar o fato urbano, né, e habitacional em São Paulo limitado ao perímetro da prefeitura, do município de São Paulo. Nós temos que trabalhar com a região metropolitana como um todo, porque os deslocamentos do interior da região metropolitana são muito grandes. Então, nós temos aí, né, com a habitação, ônus excessivo de aluguel, que é um número muito grande, 411 mil, né, um número enorme, né, o que gera o que hoje é oficialmente
o déficit habitacional do município de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, que é quase 600 mil domicílios, dos quais, o que aparece, parece que é muito quando eu falo que são 600 mil, tá certo? Só que isso significa só 7,9% do total do conjunto de domicílios particulares da região metropolitana de São Paulo. Tá certo? Ou seja, né, o que eu quero destacar aqui, do ponto de vista político, né, a questão da habitação nunca aparece, né, como uma prioridade. O que vai aparecer como prioridade? Vai aparecer no município de São Paulo segurança, né, porque todo mundo de alguma maneira se sente inseguro, e saúde, porque todo mundo tem problema de saúde. Né? Não tem ninguém que está... Agora, o problema da habitação é um problema que, percentualmente, em relação ao conjunto da população, é relativamente pouco. Né? E por isso que ele nunca ganha a prioridade que deveria ganhar. Né? Não sei se ele vai ganhar prioridade, mas ele deveria ser considerado como uma questão... A não ser quando as tragédias acontecem. Né? A gente só se fala de habitação quando as tragédias acontecem. Exatamente. Você que está na imprensa sabe que esse é o momento que vai falar de habitação, quando tem um incêndio, quando tem um deslizamento, uma enchente, etc. Né? Porque é quando grave. Só que esse número é o número de quem está nessa situação. Só que esse número não basta. Eu vou passar aqui esse slide, porque é muito complicado falar dele, mas eu vou aqui para esse outro dado que eu acho que ele é acachapante para quem não conhece e não acompanha, que é a demanda futura. Então, esse estudo é um estudo que foi feito, o primeiro estudo que foi feito da demanda futura foi para o Plano Nacional de Habitação, né? Eu fui, eu coordenei a consultoria do Plano Nacional de Habitação e nós, né, resolvemos que era fundamental fazer, que era impossível pensar um plano habitacional se eu não pensasse com demanda futura. Porque não adianta, né, por exemplo, no Brasil, o déficit habitacional tem oscilado entre 5 e 6 milhões de pessoas. Aí alguém fala assim, mas então Minha Casa Minha Vida produziu 5 milhões de moradias, deveria ter acabado o déficit habitacional, ou quase acabado, certo? Né? Obviamente não, porque desde quando começou Minha Casa Minha Vida, que foi 2009, tá certo? Até hoje, se formaram milhões e milhões de famílias. No Plano Nacional de Habitação, né, o que a gente chegou à conclusão era que a necessidade futura, né, a demanda de habitação futura, ela era maior do que o déficit. E, portanto, se ela não fosse tratada, o déficit vai continuar crescendo. Então, é claro que na demanda futura eu tenho as várias faixas de renda. Né? Eu não compliquei aqui para trazer esse dado, mas é claro que quem está da classe média para cima, né, resolve o seu problema habitacional. Ele demanda futura, mas ele resolve. Ele vai lá no mercado imobiliário e compra uma habitação, certo? Financia, etc, etc. Tá? Agora, quem está, né, na baixa classe média ou no setor popular só vai poder ter esse problema enfrentado de maneira adequada se tiver algum programa público para poder enfrentar. Então, aqui os números, tá no estado de São Paulo, eu vou falar aqui da região metropolitana de São Paulo. De 21 a 25, 423 mil famílias. De 2026 a 2030, né, 294 mil famílias, total, até o final da década, 717 mil famílias vão se formar. Quer dizer, vão precisar de habitação. O que significa precisar de habitação? Significa famílias que se formam, porque a pessoa sai do caso dos pais, né? Mas significa também migração, significa a reposição do estoque, tá certo? Que é uma outra coisa fundamental, né? E, obviamente, significa atender aquelas famílias que estão em condição inadequada de habitação e que precisam ser atendidas com novas habitações. Então, isso são demandas futuras que, né, significa que nós temos que produzir por volta de 100 mil, precisaríamos produzir por volta de 100 mil unidades habitacionais para que a gente pudesse dar conta dessa necessidade habitacional. Veja que uma das razões que leva a isso, né, é também a redução do tamanho das famílias. Por isso que eu falei que a redução da demanda, né, do crescimento demográfico, populacional, ele não se reflete na redução da demanda demográfica por moradias. Porque como as famílias são menores, exige um número maior de famílias. Essa aqui é a estimativa de redução.
né, em 2010 3,23, vai chegaria em 2030 em 2,7. Né? Mas isso é uma estimativa que eu vou mostrar um dado para vocês logo em seguida, que a gente vai ver que o que está acontecendo no estado de São Paulo é mais grave do que isso. Bom, aqui só para mostrar números de risco que se concentram, né, só na região metropolitana 105 e concentrados, quer dizer, aqui o vermelho e o amarelo são as situações mais em risco, maior comunidade da população. A gente vê que é essa faixa aqui, né, no interior do estado tem muito pouco, é a faixa do litorânea, região metropolitana, Vale do Paraíba, onde se concentram as áreas de risco. E aí, então, a gente tem um número total, né, um número total de necessidade habitacional até 2030, que chegaria na região metropolitana a 1.600.000 moradias, né, das quais o déficit acumulado 570, demanda demográfica, áreas de risco, remanejamento para urbanização de favela, isso aqui é uma estimativa de vários estudos que a universidade já desenvolveu, para fazer uma urbanização de favela adequada, ou seja, abrir as ruas, colocar esgoto, abrir áreas livres, tirar as famílias de beira de córrego, etc., por volta de 1/3, né, das famílias moradoras da favela precisam ser movidas. E reposição de estoque, que é uma, né, é uma incógnita, depende, claro, quando você está demolindo moradia, você está gerando isso. E tem uma última questão que eu quero tratar aqui como necessidade, né, que ela é crescente também, que é a questão da moradia temporária, né, que não tem sido considerado como necessidade habitacional, mas que ela se impõe como uma necessidade habitacional, né? E aí é a mesma questão que a gente vai discutir. Nós não vamos proibir as pessoas de se deslocarem no território, tá certo? Então, hoje, nós temos, por exemplo, os nômades digitais. O que são os nômades digitais? São as pessoas que podem trabalhar em qualquer lugar do mundo, tá certo? Porque elas são conectadas e elas se deslocam para várias cidades. Elas procuram principalmente determinadas cidades que oferecem alternativas de cultura, alternativas de relacionamento, alternativas de diversidade, né? E São Paulo é uma delas, tá certo? Então, né, quando a gente vê assim, está se produzindo muita moradia para Airbnb, certo? Né, na verdade, está se produzindo porque é uma necessidade, porque tem pessoas que vão lá e essas moradias temporárias, elas têm um grau alto de ociosidade, porque, né, as pessoas, o aluguel de uma moradia por aplicativo, né, se alugar por 8 dias por mês, ela dá um aluguel muito provavelmente igual ou até maior do que se alugar o mês inteiro. Portanto, ela passa a ser uma alternativa para quem está alugando moradia. Só que aquela pessoa que ocupa ou aquelas pessoas que ocupam 8 dias por mês, ocupa o lugar de uma pessoa que vai usar, né, diretamente, frequentemente, aquela moradia. Então, né, quer dizer, agora, isso aqui, quer dizer, não temos como alguns países do mundo, algumas cidades do mundo, né, Berlim, Barcelona, Lisboa, estão tentando controlar esse processo. Mas é muito difícil dele ser controlado. Quanto tempo eu tenho ainda? 8 minutos. Tá. Bom, então, e aqui então a gente tem um dado, que é um dado importante. Eu falei, e eu pus aqui de novo aquela mesma tabela, que a gente ia chegar em 2030 com o tamanho de família ali de 2,72. Só que o censo, né, mostrou que em 2022 nós já chegamos nessa proporção. Se eu, né, dividir a população pelos domicílios, e aí esse dado aqui já é do município de São Paulo, né, nós vamos chegar lá em 2,68, certo? Ou seja, tem 2,68 pessoas por domicílio, né, no município de São Paulo, de acordo com os dados do censo de 2022, o que, né, o que dá uma referência disso que eu estou falando, em termos de uma necessidade habitacional que cresce muito mais do que a necessidade de população. Veja que nós tivemos um crescimento aqui praticamente mínimo de população, né, nesse período, né, de 200 mil pessoas aproximadamente, e tivemos um crescimento de aproximadamente 700 mil unidades de domicílios. Né? Isso pode ser visto como um problema, né, mas pode ser visto também como uma solução, ou seja, estar produzindo muitas unidades habitacionais, os domicílios podem, né, ser uma alternativa, mesmo porque, dentre eles, eu tenho ali quase 600 mil que são domicílios vagos. Sem ilusão, que é uma coisa que muitas pessoas falam,
né, e que é equivocado, de que as moradias sem desocupadas vão resolver o problema das pessoas sem casa, né? Porque um certo número de moradias desocupadas é necessário para você manter um equilíbrio econômico e dos valores de locação e dos valores de venda. Se eu tiver, por exemplo, desocupação zero, eu tive esse ano, o mês passado, eu tive em Zurique, estudando. Zurique é déficit zero, o valor da moradia é 5 mil francos, certo? Porque se você não tem moradia, as moradias que existem são caríssimas. Então, não é uma ilusão achar que isso vai resolver. Bom, então, para a gente pensar uma estratégia para enfrentar esse desafio em São Paulo, tem várias questões, né? Como eu só tenho 5 minutos, né? Não vou avançar, mas o que é muito importante? É muito importante, em primeiro lugar, a articulação da política urbana, da política habitacional com a política fundiária e a política urbana, o que significa o papel central de pensar o planejamento da cidade. São Paulo hoje vai precisar, se quiser enfrentar esse problema, fazer uma revisão, né? Uma outra revisão, viu, Dé? Mas uma revisão para valer, com não essa Revisão da revisão da revisão que não revisa nada. Não vai fazer revisão da revisão, vai fazer uma proposta que, né, recoloque essa questão, porque se nós não enfrentarmos o problema fundiário e articulação, né, onde eu vou pôr essas coisas, isso aqui é fundamental. Nós temos que fortalecer o papel do Estado, porque um dos problemas que nós tivemos aqui em São Paulo, né, o plano diretor ele permitiu a construção de moradia para baixa classe média. Você vai hoje na Santa Cecília, na República, na Vila Buarque, etc., vai encontrar um monte de prédios para uma população de 5 salários mínimos, que graças ao Minha Casa Minha Vida faixa 2, que é financiamento, e ao plano diretor que facilitou, eliminou a exigência de garagem, por exemplo, que também está vinculada a essa questão climática, etc. Então, só que para baixo, para a população de menos de 3 salários mínimos, sem o Estado, sem o papel do Estado central, não vai enfrentar o problema. Então, ele é fundamental. Diversidade de programa. Então, não podemos ter um programa único, temos que ter diversidade. Prioridade de baixa renda, estimular mercado, que é isso que eu falei, e buscar a expansão do crédito, né? E aqui, então, a gente tem uma estrutura de como poder enfrentar esse problema. Aqui, né, com uma série de programas que estão ali, né, que é diversidade. Eu tenho que ter diversidade, que é um dos problemas do Minha Casa Minha Vida, que não conseguiu ter diversidade, né? E aí tem muita coisa, não vou me estender aqui, depois a gente pode debater, né? Temos que ter uma política para o uso desse de aluguel, que não é necessariamente produzir unidade nova, né? E, então, aonde produzir isso? Né? O que o planetor determinou e precisa ser feito é basicamente em 2 grandes prioridades onde localizar a moradia. Né? Em primeiro lugar, né, sempre na macrozona de estruturação urbana, porque o que é esse cinza escuro está aqui, porque o que é cinza claro é a área de proteção ambiental, mesmo que ela já esteja ocupada, mas é uma área que não deveria ter adensamento, né? E prioritariamente nessa área vermelha, que é a macrozona de estruturação metropolitana, que é onde está a chamada orla ferroviária, né? E nos eixos de estruturação, que, na verdade, hoje não mais são esses, porque o mercado imobiliário alargou, né, esses eixos, né? Mas próximo ao transporte coletivo. É fundamental isso, porque, né, estar próximo do transporte coletivo significa, né, desestimular o uso do automóvel. Mas aí, por isso que precisamos fazer revisão, né? Se aumentou o número de garagens, ou seja, está se ocupando a área que deveria ser ocupada por pessoas que não vão usar o carro, por pessoas que usam o carro, e com adensamento muito mais baixo do que aquele que deveria existir, adensamento populacional. Porque aqui nós temos que diferenciar adensamento construtivo do adensamento populacional, né? Ou seja, eu tenho que garantir que a gente possa ter mais gente, né, na mesma área e com menos carro ou sem carro, certo? Está muito ligado à questão de consumo, né? Então, só mostrando aqui alguns exemplos de soluções habitacionais, eu não vou me estender aqui, mas, né, existem, isso aqui, coisa construída, algumas delas eu, como superintendente de habitação popular no governo da Luiz Erundina, né, participei dos projetos, né, e são projetos que permitem que a gente possa ter uma qualidade e uma diversidade na produção habitacional, né? Por exemplo, pegar um cortiço, né, onde, né, numa área central, no nível de um lote, né, um cortiço com 12 famílias morando, que é muito comum
na periferia e também nas áreas mais centrais, e poder ter soluções que não são soluções verticais, mas são soluções com adensamento e com qualidade, né? Então, essa é uma solução. Obviamente, isso é uma solução de pequeníssima escala, né? Que para poder ser viabilizada, ela precisa ser viabilizada numa multiplicidade de situações. Por isso que ela exige programas mais, né, voltados à autogestão, né, onde as pessoas possam elas próprias gerir o processo, né? Uma coisa também de, né, 30 anos atrás, né, mas que a gente já estava pensando, né, que é você, junto às estações de metrô, você poder ter habitação popular, ou seja, você ter concentração com densidade populacional perto do transporte coletivo de massa, né, para poder, então, né, fazer com que as pessoas possam ter possibilidade de se deslocar rapidamente bom, e aqui algumas outras soluções no Brasil de qualidade habitacional. E para finalizar, né, porque quando a gente vê o Minha Casa Minha Vida, o que muitas vezes é mostrado é aqueles grandes conjuntos periféricos, né, de casinhas, etc., que é o que predominou. Mas, na verdade, existem projetos de qualidade também, né, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, como aquele lá, e esse aqui, que é outra solução, que é o Dandara, aqui na Avenida Ipiranga, onde um edifício abandonado virou um edifício de habitação de interesse social, e são muitos outros que têm essa possibilidade de acontecer. E para finalizar, então, né, os programas vinculados, né, à qualificação urbana, né, de assentamento precário, né, urbanização de assentamentos, regularização fundiária, recuperação e qualificação de conjuntos de loteamentos, que é um problema crescente. Aliás, nem estou falando disso, nem falei disso, gente, mas o nosso estoque habitacional está envelhecendo, né? A lógica das políticas habitacionais sempre foi feita quando o Brasil era um país jovem, já não é mais. Eu tenho os conjuntos do BNH já têm 50 anos, em alguns deles. E as habitações ficam obsoletas. Depois de 50 anos, elas têm necessidade. Então, isso é um outro desafio que tem que ser enfrentado, né? E também, que faz parte dos objetivos do plano diretor, que é qualificar essa periferia. Porque se fala muito de habitação em área central, que é fundamental, né? Como eu mostrei aqui do Dandara, como tem outros projetos que eu mostrei aqui, mas o que está hoje chamada periferia vai continuar lá. Então, eu preciso transformar essa periferia numa área qualificada, com equipamento social, como o CELS, por exemplo, com áreas verdes, com a criação de parques, etc., né? E também, né, a melhoria das moradias específicas. Aqui, 2 exemplos de urbanização, né, de assentamento precário, aonde, né, exatamente, com a limitação que é possível, os córregos, as moradias estabelecidas do córrego foram liberadas, tá certo? Com a criação de áreas verdes, áreas comuns, gerando uma verticalização para poder viabilizar, então, né, que essa população não seja deslocada desses locais. Bom, em suma, né, é um desafio muito grande, mas é um desafio que precisa ser enfrentado. Não vou dizer que pode ser enfrentado com facilidade, porque não é uma questão difícil, mas existe estratégia para enfrentar o problema, né? Precisa ter vontade política e prioridade e articulação com outras políticas urbanas. Obrigado. Obrigada, Nabil. A gente tem mais meia hora aqui. Eu só vou fazer pontuar algumas coisas, trazer uma pergunta aqui, depois a gente abre para vocês, pode ser? Bom, as políticas elas precisam ser integradas diante de tudo que vocês trouxeram aí, não dá para pensar separadamente. O que fazer? Estratégias, temos algumas, temos possibilidades, né? Falta, como trouxe na Nabil, aí, muitas vezes a vontade política. Agora eu queria saber de vocês, como é que a gente traz esse debate, principalmente quando a gente fala de crise climática, que está habitação, mobilidade, questão dos resíduos, consumo. Como é que a gente entende, a população de um modo geral, né? Como é que a gente entende que isso está diretamente ligado à crise climática? Porque as coisas estão se deteriorando de uma forma muito rápida, né? E quem vai morrer primeiro é a população que está na periferia, que está segregada, que é a população pobre e preta. A necessidade de áreas permeáveis, os parques, só para a gente falar de parques, né? A gente teve ganhos bastante importantes aí nos últimos anos, teve o Parque Augusta, o Parque Bexiga parece que vai sair do papel agora, Banespa, Paraisópolis.
13 anos para sair do papel. E, de certa forma, só saiu porque Paraisópolis é um território em que há uma mobilização política muito importante. Agora, e o restante da periferia? Que esses parques não saíram do papel, provavelmente não vão sair nos próximos anos. Então, como é que a academia colabora com isso para trazer esse debate para uma forma mais palatável para a população? E, Nabil, você que, enfim, já legislou, já teve com a caneta na mão, também queria ouvir você em relação a isso. Então, é uma provocação aqui para vocês dois, como é que a gente traz esse debate da crise climática para ficar mais próxima da população? Pensando em periferia, eu estou aqui imaginando, eu moro na periferia, eu tenho ali um espaço para fazer uma construção. Eu vou pensar numa área permeável ou vou construir mais um cômodo para acomodar melhor minha família? Vai construir mais um cômodo. Exatamente. Agora, como é que a gente traz essa consciência? Vários, né? Quem quer começar? Nabil? Vamos lá? Laura. Olha, para trazer isso para o dia a dia, você só traz na hora que aperta. No fundo é isso, para todo mundo, independentemente de classe social, de qualquer coisa. As pessoas só se mexem quando elas estão precisando, né? Não é uma coisa que as pessoas preveem. E as pessoas que estão em situação precária, a preocupação delas é o dia a dia, acabou, como você falou. Vou construir um cômodo ou vou pensar na próxima geração? Uma obra que eu vou pensar na próxima geração. Não estou nem pensando que vai haver próxima geração, porque, né? Então, não que eu defenda que tenha que acontecer tragédias para as pessoas se mobilizarem, mas o fato é que eu acho que o poder público tem que aproveitar momentos de tragédia para apresentar soluções que tragam benefícios para além da solução da tragédia. Senão, não tem jeito. Então, você tem uma situação, por exemplo, como agora está acontecendo lá, mas que acontece em várias outras situações, né? Você tem a do Rio Grande do Sul, que as pessoas estão morando lá provisoriamente, em barracas. Isso acontece no mundo inteiro, com um abrigo de refugiado. Quer dizer, moradia precária, tem lá, as pessoas acabam se acostumando. Então, se o poder público não tiver vontade política para aproveitar esses momentos, para direcionar, não vai mudar, a gente vai ficar cada vez pior, né? Então, assim, no caso aí do Rio Grande do Sul, o que vai acontecer? As pessoas provavelmente vão querer voltar para onde elas moravam. Já, se é um lugar vulnerável, como é que vai fazer? Porque as pessoas têm outros interesses naquelas áreas, né? Não é só porque é a propriedade ou porque é o lugar que ela conhece, que ela está acostumada. Tem toda uma teia de relações aí que a pessoa quer preservar, ela não quer perder. E, verdade seja dito, o ser humano não gosta de mudar, né? A gente não gosta de mudar, principalmente se a gente já está acostumado com alguma situação. São poucas as pessoas que buscam mudança, né? Então, eu acho que o papel do poder público é criar condições com um certo oportunismo, criar situações para que as pessoas saiam da zona de conforto delas, por mais desconfortável que seja essa zona de conforto, para uma situação melhor. É o exemplo, assim, tem uma analogia com essa história de áreas para pedestre, né? Ninguém em São Paulo queria largar carro, mas nem a pau. As pessoas não querem largar o carro. A partir do momento que a pessoa consegue um carro, seja de que classe ela for, ela não quer largar o carro, porque tem a relação de custo-benefício. Quanto mais eu usar o carro, mais barato ele sai para mim. Sai caro para mim ter o carro enfiado dentro da garagem, né? Então, quando você pega uma área e transforma aquilo em área para pedestre, é um auê, as pessoas não gostam, antigamente. Hoje em dia, as pessoas já são mais receptivas a áreas para pedestre, né? Porque se elas preferem ir para shopping. Todo mundo prefere ir para shopping porque tem segurança, porque é climatizado o ambiente, né? Elas querem ir de carro até lá, largar o carro na garagem e andar no shopping. Elas não querem ir passear na rua para a lojinha do bairro, não querem, né? Então, assim, a gente já tem um estilo de vida que as pessoas não estão dispostas a mudar. E eu acho que elas só mudam na hora que incomodar, de alguma maneira, senão elas não vão mudar. E se as pessoas que planejam o espaço urbano não tiverem essa sacação de um oportunismo benéfico, né, vamos dizer assim,
não vejo solução. Eu vejo assim, se espalhando os desmandos, os desajustes, acho que vai ficar cada vez pior, né? Então, não sei, sinceramente, eu não queria ser prefeito nem morta. Você falou da gente se acostumar, a gente se acostumou, por exemplo, com uma situação aqui em São Paulo, que é o do Jardim Pantanal. Quer dizer, a gente, como imprensa, inclusive, cobre muito mal essa questão da crise climática. Faço aqui o meia-culpa também, porque a gente também não tem colaborado para trazer isso para mais próximo da população. E é uma situação que a gente já vive há muito tempo. Então, mas veja, eu não vou falar que eu discordo da Laura, mas eu acho que o papel do poder público é independente das tragédias. Sim. O poder público não pode esperar uma tragédia para ter oportunidade para fazer uma coisa, porque vai ter um pouco mais de apoio da população. O poder público precisa fazer o que tem que ser feito. E muitas vezes acaba fazendo com desgaste político. Aí eu acho que o papel da imprensa é muito importante. Né? Por exemplo, quando o prefeito Fernando Haddad fez o plano de ciclovias, ampliou as ciclovias, teve uma reação enorme contrária, né? Ou a faixa exclusiva de ônibus, né? À direita, que é uma solução baratíssima, etc., que está vinculada. Questões que estão diretamente ligadas à crise climática. Eu acho que assim, quando você tem... O poder público tem um papel. Alguém pode falar que isso é autoritarismo, mas... Né, quando foi feita a lei que não podia fumar, certo? Não tem ninguém fumando aqui, né? Há 30 anos atrás, o cara acendia o cigarro aqui, acendia o cigarro no avião, certo? Acendia o cigarro no avião. Beber e guiar em seguida, certo? Quer dizer, se chegou à conclusão por questões de saúde pública, né, questões de segurança, etc., que aquilo lá tinha que ser feito. E aí foi feito contra o interesse das pessoas. As pessoas acabaram se acostumando. Cinto de segurança. Vou pegar alguns exemplos que são da minha geração. Tá certo? Né? Quando eu comecei a guiar, nem tinha cinto de segurança no carro. Certo? Então, gente, eu acho assim, tem algumas coisas que precisam ser postas, tem que ser. E aí vai ter um desgaste político. Aí vem a questão da... Quando ele fala vontade política, é assim, a vontade política, né, obviamente, também precisando ganhar apoio da sociedade para aquilo também não reverter. Né? Então, eu acho que esse é o nosso desafio nessa questão, porque a questão é grave. Se a gente continuar achando que vai andar de carro e vai no shopping center porque é refrigerado, e essas duas coisas são coisas que estão diretamente ligadas à energia, e você mostrou aqui que 73%, na verdade, das emissões vem de energia, né? Então é um modo de vida que está condenado quer dizer, é um modo de vida que condena a mudança climática, que vai chegar a 4, 5, 6 graus, e aí então os efeitos disso vão ser enormes. Então eu acho que, né, é isso, a gente se acostuma, né? Você falou, se acostuma. Eu tenho, eu sou de uma geração, né, dentro da questão urbana, que a gente falava assim, não, nós temos que fazer urbanização das favelas, não pode remover, remanejar, né? Porque a gente foi formado lá nos anos 60, quando teve aquelas remoções do Rio de Janeiro, né? Que o Lacerda removeu as favelas lá da Zona Sul, etc., levou para 30 quilômetros e tudo mais. Então, foi toda uma geração ligada à reforma urbana, né, que defendia a urbanização, a manutenção das pessoas nos seus lugares, e até hoje isso é muito presente dentro desse campo do urbanismo. Né? Mas, né, não dá para você, né, achar que as pessoas vão ficar no lugar e que vão sofrer, Pantanal ou outros lugares, vão sofrer repetidas vezes a mesma situação. Não é humano, tá certo? Admitir que a pessoa vai ficar num lugar que é beira de córrego, que subiu o córrego, perdeu tudo, aí baixa a água, ela volta para aquele lugar esperando uma próxima tragédia, certo? Então, nós vamos ter que, né, que criar condições para poder remanejar e reurbanizar aquelas áreas, transformá-las em APPs urbanas, de fato, protegidas, o que significa, obviamente, um quebra-cabeça urbano. No fundo, é um quebra-cabeça urbano. Né? Como é que você... E temos que pensar uma outra coisa, em nível nacional, que é uma coisa que
Não existe no Brasil planejamento regional, né? Porque eu tenho Mato Grosso do Sul, o estado todo do Mato Grosso do Sul tem uma população menor do que, bem menor do que a Zona Leste de São Paulo, bem menor. São 3 milhões de habitantes, num estado que é maior do que o estado de São Paulo, certo? Nós temos uma distribuição de população pelo território que é totalmente desigual e que gera, né, também essas situações, né? Isso tem a ver com a questão fundiária no campo, tem a ver com uma série de coisas que, né? Bom, posso só fazer uma só parte? levantando problemas aí, questões para você se trabalhar. Não, só queria dizer uma coisa, não é que eu acho que só deve agir nessas horas, não, mas devia ser criativo para agir nessas horas também. Só aproveitar essas horas para politicamente ganhar força para fazer. Exatamente. Não, tem que fazer, continuar fazendo o que for necessário. Mas, quando houver uma tragédia dessa, aproveita para tentar convencer as pessoas de alguma maneira, ou dar as oportunidades para elas, ou apresentar alguma coisa que já estava em processo, sabe? Aí também tem a questão da criatividade. prioridade de recurso, né? Né? Quando você usa 6 bilhões de reais para pavimentar a rua, para recapear a rua, ao invés de comprar ônibus elétrico, trocar a frota, né? Que é caro, mas que, né? Você vê, coisas muito relativamente simples de fazer, né? Uma coisa ou outra, né? São prioridades que vão num sentido ou no outro. Vamos abrir então para perguntas? Posso só fazer uma sugestão? Quando alguém da mesa estiver falando, deixa o microfone ligado. Aí quando for falar, liga. Sabe? Deixa desligado. Quando for falar, liga. Porque senão pode dar o microfone. Né? É que não está desligando, viu? É só Tá. bem ligeiro. Agora eu aprendi. Você pode fazer a gentileza? Quem gostaria de fazer pergunta? Boa noite a todos e todas. Eu queria agradecer a mesa por essas falas incríveis e eu vou aproveitar a provocação da Débora para continuar nesse problema de como a academia, qual é o papel da academia e como a gente pode estabelecer diálogos e aproveitar essa janela de oportunidade, não só das eleições, mas que a crise parece nos impor, né? Porque eu acho que tem um sentido também de imposição, de urgência, né? Então, me parece que, obviamente, num sentido, e é bastante trivial mesmo, a academia tem essa potência, carrega, né? Esse tipo de conhecimento que a gente produz aqui, carrega essa potencialidade de ajudar na nomeação dos eventos, que me parece ser fundamental, né? Informar e nomear a partir de um certo lugar, da construção de um certo saber, e de um ponto de vista aí que tem mais a ver com o que a gente faz no Desjus, né? Tem a ver também com a formulação e a proposição de critérios normativos para a definição do que, afinal, isso que a gente está chamando de injustiça, o que isso significa quando a gente fala que a gente está diante de um fenômeno que tem a ver com uma injustiça, seja ambiental, seja climática e assim por diante, né? Então, isso obviamente, está diretamente ligado a essa tarefa de nomear. Então, pensando especificamente nesse ponto, né, nesse modo como a gente tem para contribuir, o que eu queria pensar com vocês é exatamente sobre a maneira como a gente tem colocado o debate e os termos que a gente tem mobilizado para colocar o debate disso que alguns chamam de crise climática e que tem consequências variadas, outros chamam de injustiça climática e assim por diante, né? E aí eu queria chamar a atenção e entender como vocês reagem a isso em relação a 2 riscos que me parecem acompanhar o modo como a gente tem nomeando o debate. O primeiro risco tem a ver com aquilo que tem sido chamado na literatura de colonialismo verde, né? Que está por aí em toda parte. Quando a Laura muito bem chama a nossa atenção para o fato de que a resposta para a pergunta sobre como nós estamos resolvendo os problemas disso que a gente anuncia como crise tem uma relação que é global e local. Mas tem muita coisa acontecendo lá no global. E dentre essas várias coisas que estão acontecendo no global, tem ganhado muita força esse discurso de que
certos países que têm a solução não são capazes de entregar por eles próprios essa solução, então a gente precisa de intervenção externa para que isso aconteça, né? Eu não sou nenhuma soberanista, menos ainda uma nacionalista, mas eu acho que a gente precisa se atentar para o modo como discursos coloniais e colonizadores se refazem no tempo. E eu acho que o modo como a gente nomeia isso, crise climática e ambiental, tem sido uma porta de entrada para a renovação dessas formas de colonialismo. E a outra, que me parece igualmente preocupante, tem a ver com discursos antidemocráticos, né? E aí eu queria lembrar, por exemplo, um argumento que o Grunsman usa nesses livros aí que eram famosos, de Anúncio de Morte, da democracia. Um dos argumentos que ele mobiliza é dizer, frente aos efeitos catastróficos da mudança climática, o que a gente vê em operação é que regimes não democráticos, às vezes, têm respostas muito mais eficazes a isso que é incontestável em relação à urgência. Vai acabar. Está aquecendo, a coisa está se complicando e vai acabar. E o exemplo que ele dá é a China. Tanto do ponto de vista interno, ele vai dizer, a democracia. A democracia, ela tanto do ponto de vista da estrutura interna, da possibilidade de mudança é difícil, quando tem uma coisa que a gente sabe, que tem a ver com eleição, que torna a coisa ainda mais difícil, né? Então, eu queria um pouco ouvir vocês, e mais, assim, não tem a ver com o antidemocrático que o Nabil fala no final, né? Na resposta dele. Tem a ver com o antidemocrático numa outra dimensão, porque propor certas políticas públicas, isso não tem a ver com ser antidemocrático, né? O argumento vai para outra direção desse que eu estou apontando como um efeito ruim do modo como a gente tem nomeado. E aí eu queria, nesse segundo momento, assim, se vocês também pudessem falar sobre saídas, né? Se esses são os riscos, como vocês veem um argumento, a relação entre isso que é a crise, o problema da justiça social e da justiça intergeracional? Como a gente poderia construir modos de nomear o problema que relacionassem essas três coisas para evitar isso que me parece ser riscos reais? Obrigada. Acho que não está funcionando. Acho que a gente responde, né? Vocês respondem a questão da Raíssa e a gente abre de novo. Vamos lá? Laura? Zuzi. Dá. Bom, eu quero fazer só um comentário, porque eu acho que você abriu aí um leque de perguntas que eu nem consigo. Mas uma coisa que eu vivi muito, assim, desde que eu resolvi tardiamente me envolver me dedicar a uma carreira acadêmica, é a dificuldade de comunicação na academia. A crítica que se fazia às coisas que eu escrevia é que era muito coloquial. Então, assim, eu tinha que escrever naquele jeito que só quem está ali... Quer dizer, você, quando está na academia, você fala para os seus pares. Você não fala para as pessoas. E eu acho que isso é um problema gravíssimo da nossa academia. Talvez não seja só da nossa, mas com a qual eu tenho mais contato ultimamente. Então, assim, as pessoas não falam para ser entendidas, elas falam para ouvir a própria voz, né? Eu acho que esse é o pior problema. É uma coisa que eu sempre me bati. Para quem é que você está falando? Para quem você está escrevendo? É a primeira coisa que você tem que considerar. E como eu não sou uma estudiosa de comunicação, não conheço isso, é uma coisa intuitiva, para mim era intuitivo, eu estou fazendo um trabalho para o Ministério da Saúde e tem uma corrente de pessoas que estudam linguagem simples. Eu falei, que maravilha, então vamos deixar de falar aquela linguagem chapa branca, né? Que é o pessoal que está lá nos ministérios, é quase ininteligível o que eles escrevem, porque eles são tão rocambolescos, tem tanta... são absolutamente gongóricos, é um negócio assim... insuportável de ler, é chatíssimo. Não bastasse assim, a pessoa fala, faz um monte de espuma e não diz nada, né?
E se você não faz daquele jeito, você é criticado, né? Então, eu fiquei muito feliz que estou fazendo lá um trabalho sobre cidades e mudanças climáticas, onde a diretriz é usar linguagem simples, embora haja controvérsias dentro do próprio Ministério, do que seja uma linguagem simples, e a outra é usar a linguagem não sexista e inclusiva, que era uma coisa que eu nunca tinha prestado muita atenção, mas que agora eu presto atenção. Mas tudo tem que ter um bom senso, né? Porque as pessoas que são, assim, fanáticas, de repente acham que tudo vai se resolver daquele jeito. Não. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Você não fala. Quando você fala de mudanças climáticas no âmbito de relações internacionais, dentro da convenção, você tem os estados, ou as nações, e você tem uma figura institucional que é os atores estatais, que são as partes da convenção, e você tem os atores não estatais, que é todo o resto. Não existe atores e atrizes estatais. Não existe. No entanto, eu tive que colocar atores e atrizes estatais, que é um negócio que está... Então, assim, eu acho que tudo é questão de bom senso, né, gente? Você pode ser inclusivo sem cair num absurdo, né? Então, eu acho que na academia é a mesma coisa. Eu acho que as pessoas não falam para o público. A primeira coisa é aprender a língua das pessoas, entender o que elas querem, né? Saber ouvir as pessoas, primeira coisa, né? Quem comunica tem que ouvir antes de falar, né? E eu acho que na academia eu sinto muito isso, assim, muita gente com aquela ansiedade de falar, para ouvir a própria voz, né? Então, é isso. Eu acho que concordo muito com a Laura sobre a questão da academia. Eu estou na universidade há quase 50 anos, certo? Como professor em faculdade de arquitetura há 45 anos. E acho que a Universidade de Dilma, claro que a gente não pode generalizar, mas ela fala para os pares. Assim, a lógica da universidade é essa. Eu tive uma trajetória que eu chamo uma trajetória entrelaçada aí entre a academia, que é onde eu continuo, né, e as políticas públicas, a relação com os movimentos, né, os cargos eletivos, etc. Eu acho que isso é muito importante. Hoje a gente vê, assim, depois de décadas e décadas e décadas, a USP está valorizando o trabalho de extensão. Tá começando a valorizar o trabalho de extensão, que é uma coisa assim, que eu comecei o meu trabalho na universidade, nos anos 80, fazendo, né, dentro da universidade, fazendo assessoria para movimento, né, não na USP. Quando eu fui para a USP, aquilo lá não tinha a menor importância, né, inclusive não conta ponto para nada, etc. Quer dizer, tem que fazer, né, tem um ritual. Tem tem as tais revistas que são categoria AA, né, que sei lá, porque algumas delas são importantes, né? São lidas no mundo inteiro, mas tem muitas outras que não são lidas por ninguém. Você pega uns artigos ali de gente em arte, não tem repercussão nenhuma. Agora, uma contribuição, por exemplo, na mídia, feita por um professor universitário, não tem nenhum valor dentro da universidade, né? O que é, assim, absurdo do ponto de vista dessa relação universidade com a sociedade. Então, eu concordo com você. Agora, a outra questão que você colocou, eu acho que ela é bem importante, né, que é os limites das decisões, o que é, né, o que é política pública, o que é uma política pública que não tem respaldo popular e, portanto, ela é a política que tem que ser feita, mas ela não tem respaldo e, teoricamente, na democracia isso, né, acaba sendo, né, desconsiderado, porque, não, o povo não quer, o povo quer outra coisa, certo? Então, né, você faz a coisa errada porque, né, eu acho que encontrar o ponto de equilíbrio entre isso é muito importante. As primeiras leis sanitárias, né, lá no século XIX, que eram leis básicas, né, elas foram muito difíceis de serem aprovadas, mas foram aprovadas na Inglaterra, na França, né, e foi um salto enorme, porque até então vigorava o laissez-faire. Eu podia fazer qualquer coisa, eu conheço muito isso na área do urbanismo, da habitação, né? Você podia fazer um cômodo insalubre, sem banheiro,
né, sem nenhuma coisa, e não, isso aí e a lógica do mercado era, bom, né, se não for bom, se não gostar, elas não vão usar, essa é a lógica do mercado, né? Então, né, eu acho que, mas se conseguiu aprovar. Essas leis que eu falei são impopulares, eram populares também, não poder beber depois de dirigir depois de beber, etc., né, foram impopulares, mas elas foram. Então, eu acho que a democracia também tem esse papel de promover os debates públicos, e aí os governantes têm que ter capacidade de fazer esses debates e conseguir ganhar a opinião pública, né? Às vezes vai ter que forçar um pouco, mas, né, forçar um pouco, eu digo, aprovar coisas que, né, talvez elas sejam impopulares, mas que você consiga, que o governante consiga, né, não reverter isso, né, não consiga, né, ser derrotado e aquela política ser revertida. Aí que eu digo que tem um papel importante, e a universidade pode ter um papel importante, mas ela tem que sair de dentro dela, né? Ela tem que sair da bolha. O próprio IPCC, tá certo? Quer dizer, eu acho que até, não sei se eu concordo tanto com vocês, que esse assunto não tem sido muito debatido na mídia. É menos, mas eu acho que está ganhando cada vez mais espaço. Agora, a linguagem, a maneira como, né, como isso é tratado, muitas vezes acaba, né, não tendo adesão por parte da população. Eu acho que a questão da democracia claro que tem as malandragens todas, tem os interesses econômicos, a indústria automobilística, a indústria do petróleo, etc., não quer que você faça essa reversão, né? Mas, então, aí são os interesses econômicos dentro disso, mas tem um outro, então, tem políticos que estão, né, que querem satisfazer esses interesses, mas tem outros que, né, quando vem a pressão popular num mesmo sentido, aí, então, né, que abandona a possibilidade de transformação. Agora, não tem dúvida que a China vai caminhar mais rapidamente nessas mudanças do que o Brasil, por exemplo, né, ou que os Estados Unidos, né? Se os governantes de fato assumirem a urgência disso, né? Da comunicação, que é a parte que me toca, né? Eu fico muito incomodada, porque às vezes a gente está falando de COP, de PCC, mas o cara que está lá na ponta, que é o cara a pessoa que está numa região que vai ser alagada, que vai ser diretamente afetado, ele sabe o que é isso? Ele sabe de que forma isso chega para ele, essas discussões? Então, acho que a gente também, a academia com a imprensa, que muitas vezes também não consegue dialogar com a academia, porque também é isso, fala para as pessoas que estão ali, para si mesmo. Então, muitas vezes a gente também tem dificuldade de dialogar com a academia e transcrever isso para o público para que seja mais fácil de se entender e de se enxergar no dia a dia, né? Mas só em relação a isso, nesse caso específico, cabe ao poder público dar alternativa para aquelas pessoas. Você não vai convencer ela a sair de lá se ela não tiver alternativa. Se ela tiver alternativa, aí você tem como convencê-la. Sim. Agora, se eu chegar para ela, você precisa sair daí e vai para debaixo da ponte, sei lá. Pois mas aí a nossa estrutura política também é muito imediatista. Porque aí as questões estruturantes ficam de lado, porque daqui 4 anos na reeleição, quem é que vai ligar para isso? Pois é. Então passa também por mudanças nesse sentido, né? Vamos lá, mais uma pergunta? Eu sei que você está com horário, né, Nabil? Horário, mas vamos lá, mais uma. Pode ser mais uma pergunta, por favor? Tá bom. Gente, obrigada. Acho que você é bem objetiva e acho que tentando aprofundar um pouco mais essa questão que a Débora traz, como vocês estão vendo esse cenário da produção habitacional, principalmente para baixa renda, no cenário eleitoral, né? A gente teve em São Paulo, desde 16, pelo menos, um desinvestimento nas políticas de urbanização de favelas e tem sido crescendo. A gente vê muito pouca perspectiva. Como que a gente trata, além das questões que você trouxe, né, de estratégias para pensar São Paulo, né? O que pelo menos os próximos candidatos que pretendem aí pleitear a como eles estão pensando, como vocês veem esse cenário, como que essa agenda pode ser dialogada, até porque a questão do aquecimento global e tudo mais, ela toma uma dimensão tão pouco perto da cidade, né, que você às vezes acaba não chegando, não aterrissando
no chão, na cidade em si, ou nas populações periféricas, que vão ser as mais afetadas. Enfim, como que está esse debate no campo eleitoral aí dos próximos meses? Olha, Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta também bem objetiva, pensando na projeção que vocês trouxeram, que o estado de São Paulo vai aumentar 6 graus até 2050, ou seja, 5 graus a mais do que a projeção mundial. E aí, ao mesmo tempo, os dados trazem o maior consumo de energia é o que impacta principalmente, né, no aquecimento global. Então, a gente está em São Paulo, que é uma cidade no sul global, mas, ao mesmo tempo, é uma cidade que impacta profundamente nesse aquecimento, né? Tanto em termos de, a gente vai pensar, que nem o Nabil trouxe, o transporte em São Paulo, quanto... Será que é melhor ir na mesa? a gente pode fazer ainda problema é computação. Então, a gente está pensando em São Paulo como uma cidade que faz parte desse sul global, né? Mas que, ao mesmo tempo, é uma cidade tremendamente urbanizada, que tem várias áreas de vulnerabilidade. Então, a gente, ao mesmo tempo, tem um grande consumo, ao mesmo tempo, a gente é super impactado, já que vai aumentar 5 graus, né, para os próximos anos. Então, em termos de projeções de políticas públicas para os próximos anos, o que vocês acham que tem que ser o papel da cidade de São Paulo, né? Porque é isso, ao mesmo tempo em que é uma cidade que tem um alto padrão de consumo, seja das pessoas em termos de transporte, como, por exemplo, passear no shopping, etc. É uma cidade toda voltada para isso, para o consumo. A gente tem, ao mesmo tempo, uma cidade que vai ser muito impactada pelo aquecimento global, né? Mas, Mônica, deixa eu começar aqui só dizendo o seguinte: 5 graus vai aumentar, é uma estimativa de uma projeção se nada for feito, tá? Então não vamos assumir isso como, né? Então, como eu falei, tem duas coisas. Uma é evitar que se chegue nesse ponto. A outra, aí nós podemos responder, quer dizer, como é que nós podemos atuar para, né, evitar que, né, porque isso aí cause tantos problemas como poderá causar. Então, E só para complementar essa possibilidade no estado de São Paulo, né? O litoral, a área mais afetada, mas claro, a cidade de São Paulo tem um papel muito importante. Com certeza. Né, eu acho assim, aí nós temos que... Não, e o Brasil, né? Quer dizer, reduzir o desmatamento da Amazônia, se você conseguir fazer uma transição energética, tem várias coisas que estão, né? E o planeta, né? Que não é só o Brasil. Então, eu acho assim, a política ela serve para mudar as coisas, né? A tendência natural é essa, né? Mas pode ser revertida, revertida não vai ser, né? Revertida não, mas ela pode ser mitigada, né? Minimizada. Mas aí, né, a pergunta sobre, né, específica, né, como é que tá no debate eleitoral, eu não saberia te dizer, porque o debate ainda nem começou, certo? Hoje mesmo, às 7 horas, o compromisso que eu tenho é lá no IAB, que vai ter uma candidata que vai estar lá, eu queria acompanhar, né? Mas, né, essa semana vão ter alguns candidatos que vão falar sobre questões urbanas, né, no IAB, e a gente talvez saiba o debate. O que eu posso dizer é o seguinte, eu acho assim, primeiro, há décadas, São Paulo não tem uma condição financeira tão boa como agora, certo? Há décadas, praticamente desde os anos 70. Né? Desde a crise dos anos 80, né? Crise econômica dos anos 80, nunca nós tivemos uma condição. Então, do ponto de vista de recursos, a gente já teve essa janela de oportunidades nos últimos 3 anos, 4 anos principalmente. Né? Já tivemos e poderíamos ter enfrentado melhor se ele tivesse sido implementado. Então, do ponto de vista econômico, né, eu acho que o financeiro não é que é maravilhoso, mas se tiver uma boa estratégia de aproveitar melhor os recursos, né, é possível, né, ter uma resposta melhor do que nós estamos tendo. Agora tem alguns pontos de estrangulamento, né? Um deles é a questão da terra, né? Então, né, nós temos que, acho que um governo que levar adiante, por exemplo, né, toda uma política de dar
função social para as terras que estão hoje subutilizadas é fundamental para que a gente possa enfrentar essa questão da habitação. Porque, como eu falei, nós temos que pôr mais gente e menos espaço. Ou mais, quer dizer, mais habitações e menos espaço de físico. Então, né, e aí nós precisamos ter instrumentos. Os instrumentos urbanísticos que nós temos hoje podem ser melhores aproveitados para isso. Terceira coisa, que é um outro ponto de estrangulamento, é a capacidade de execução. Certo? E aí tem que ter, né, tem que ser criativo, tem que... no governo da Luiza Erundina, eu posso falar da minha experiência pessoal. Nós tínhamos vários problemas que nós conseguimos enfrentar. Nós não tínhamos capacidade nenhuma. Aliás, eu fui para um órgão que nem produzia habitação, que era um órgão de quase de assistência social até então, que cuidava de favela, de cortiço, né, passou a cuidar dos movimentos sem terra, etc. Né? E nós não tínhamos capacidade operacional. Como é que nós criamos capacidade operacional? Implementando uma política, uma proposta de autogestão. Né? Aquele predinho que eu mostrei aqui, né? Alguns prédios que eu mostrei aqui, algumas coisas, foram de autogestão, ou seja, a comunidade organizada, com o apoio do poder público e com acesso à terra, produziu. E aí você multiplica a sua capacidade operacional, porque não é um órgão central que produz. Né? Você só faz um acompanhamento. Então, eu acho que isso em São Paulo poderia dar muito resultado. E eu acho que ampliaria a capacidade. Outra coisa é estabelecer uma relação sadia com o setor privado. Quando eu digo relação sadia com o setor privado, que hoje a relação do setor privado com a prefeitura é assim: o setor privado quer um monte de coisa, a prefeitura, né, muitas vezes atende, como agora nessa revisão, atende o setor imobiliário. Agora, por exemplo, vou dar aqui um exemplo concreto. A prefeitura poderia perfeitamente, em muitos prédios que estão sendo feitos, que custa 220 mil uma unidade habitacional, tá certo? A prefeitura poderia perfeitamente subsidiar a entrada, que é o que dificulta que uma população de renda de 3 salários mínimos possa chegar naquele, né? E criar um fundo garantidor, porque uma pessoa paga hoje R$1.000 num cômodo de cortiço, ou R$1.200, que seria a prestação. Só que no sistema financeiro, aquela prestação, aquela renda não tem comprovação, então ela não é aceita. Então a prefeitura pode dar um apoio sem pôr 250 mil para produzir uma unidade habitacional. Ela pode subsidiar 45 mil e pode dar um fundo garantidor e a pessoa vai pagar. Em vez de ela estar no cortiço, ela vai estar numa moradia. Tá certo? Então, agora, o problema das favelas é um problema que tem que ser de 20 anos. É um problema que... Mas ele tem que começar e não pode parar. E é muito complexo. Porque aí vamos cair naquela questão que não é tanto... Tirar a área de risco não é tão difícil. Agora, o que é difícil é você pegar numa favela que tem tudo viela de 3 metros, 2 metros, né? Que tem 5, 6 moradias uma em cima da outra, e falar assim: nós vamos reurbanizar essa área e vai remover a população. Aí vai ser muito difícil, né, nessa interlocução com a população, né? Então, tem que ver como fazer isso de maneira negociada, com participação, né? Tirar a população de área de risco, se oferecer alternativas adequadas, porque também tem alternativa que o cara vai e volta, certo? Que também é muito comum acontecer. Né? Mas eu acho que tem alternativas. Não vai resolver o problema, assim, a curto prazo, mas você só chega na maratona se andar o primeiro 100 metros, certo? E o problema é que a gente anda para o lado, né? Que, assim, anda um pouco, aí volta, para, né? Então, vai ter que fazer uma revisão do plano diretor, com certeza, um novo plano diretor, para poder garantir acesso à terra, e temos que ter um plano de habitação, que está hoje há 8 anos na Câmara, quer dizer, aquilo lá nem vale mais. Né? Tem que fazer um outro plano de habitação para poder dar conta disso. Pessoal, é isso então, né? Queria agradecer então a Laura Valente, a Nabil Bonduc pela conversa, e obrigada a vocês aqui que participaram, que conosco estiveram. Obrigada, gente. Boa noite. Gostaria de lembrá-los que esse ciclo, né, de oficinas, o próximo encontro vai ser dia 19 de agosto, e o tema vai ser orçamento, com a Úrsula Pérez e o Pedro Maia. Todos convidados.